O que vem na tua cabeça quando tu ouve falar em maçonaria? Homens de capuz bebendo sangue de bode? Políticos tramando uma nova ordem mundial? Segredos que o resto da população não pode saber? Eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou desmistificar a maçonaria e te fazer entender de uma vez por todas o que é a ordem maçônica. Mas antes, deixem aqui nos comentários se vocês conhecem algum maçom. É impossível que eu explique para vocês o que é a maçonaria sem fazer um breve resumo histórico para que vocês possam entender como a maçonaria surgiu e para que ela surgiu. A origem da maçonaria é algo bastante obscuro. Não se sabe exatamente quando a ordem surgiu e onde. A teoria mais aceita pelos historiadores é de que a maçonaria moderna surgiu através dos construtores de catedrais e igrejas. E esse já é um fato bastante curioso que eu tenho certeza que a maioria de vocês não imaginavam. A maçonaria surge como uma ordem de pedreiros e construtores. Essa é a chamada maçonaria operativa. Para que vocês entendam melhor o contexto, durante a Idade Média existiam muitas guildas. Existiam as guildas dos ferreiros, a guilda dos marceneiros, a guilda dos pedreiros se chamava maçonaria. Nessa época era comum nas guildas que os membros compartilhassem conhecimento uns com os outros. No caso da guilda dos construtores, que era a maçonaria, eles compartilhavam seus conhecimentos sobre geometria, arquitetura e outras coisas relacionadas à construção. Um detalhe bastante curioso é que nessa época eles já tinham meios de reconhecer uns aos outros sem que dissessem que eram maçons, como por exemplo um simples aperto de mão. Então, para que vocês entendam de uma vez por todas, lá no início, a maçonaria operativa era uma ordem de pedreiros e eles compartilhavam entre si conhecimentos sobre construção. Essa era a finalidade da maçonaria lá no seu início. Mas conforme o tempo foi passando e o fim do renascentismo foi se aproximando, o mundo mudou e a maçonaria também precisou mudar. Os pedreiros maçons tinham um estilo de construção gótico e que com o fim do renascentismo esse tipo de construção foi perdendo espaço. Com isso, a maçonaria operativa foi perdendo seus membros raízes, os construtores. Porém, foram surgindo novos tipos de membros na maçonaria. A maçonaria começou a despertar interesse dos burgueses. Então foi surgindo na maçonaria estudantes de ciências políticas, estudantes de ocultismo, alquimistas e até mesmo integrantes da Rosa Cruz se tornaram membros da maçonaria. E foi aí que a maçonaria começou a abrir as portas para pessoas que não eram construtores, não eram pedreiros. Bom, agora tu já entendeu como que surgiu a maçonaria e o que é a maçonaria operativa. Mas tu deve estar se perguntando, por que que hoje em dia as pessoas entram para a maçonaria então? E é isso que eu vou te explicar agora. Bom, essa transição da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa se concretizou em 1717, com a criação da Grande Loja de Londres. A Grande Loja de Londres foi a unificação de outras 4 lojas em uma loja só. Algumas pessoas devem estar se perguntando, o que é loja? Na maçonaria, os templos são denominados de lojas, então não são igrejas maçônicas, templos maçônicos. Se chamam lojas maçônicas. Agora eu acredito que tenha feito um pouco mais de sentido para vocês. Mas enfim, com o surgimento da maçonaria especulativa, a maçonaria adotou raízes filosóficas e educativas para a ordem. Então, nos dias atuais, basicamente, as pessoas entram para a maçonaria para se elevarem filosoficamente, espiritualmente e intelectualmente. Esse processo dentro da maçonaria é conhecido como desbastar a pedra bruta, ou seja, o maçom é iniciado como uma pedra bruta e conforme ele vai ali avançando nos estudos filosóficos, metafísicos, ele vai se lapidando. No final de tudo, a intenção é o aperfeiçoamento do homem. Então agora eu acredito que essa pergunta já tenha tido uma resposta para vocês. As pessoas entram para a maçonaria para se aperfeiçoarem, para se elevarem filosoficamente, espiritualmente e intelectualmente. Uma outra curiosidade interessante sobre a maçonaria é que conforme você vai avançando nas atividades maçônicas, você vai subindo de grau. Faça uma analogia com uma escola. Na escola você tem lá o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Na maçonaria você tem os graus. Você tem o grau de aprendiz, depois você tem o grau de companheiro e por último você tem o grau de mestre. Basicamente são esses 3 graus no rito escocês antigo e aceito, que é o rito mais utilizado dentro da maçonaria brasileira. Agora, uma das principais dúvidas que as pessoas têm sobre a maçonaria vai ser respondida agora. Por que a maioria dos maçons são ricos? Bom, a verdade é que a maioria dos maçons já entram para a maçonaria com dinheiro. Isso porque para entrar para a maçonaria você precisa ser convidado por um maçom. E normalmente esse convite ocorre com pessoas que já estão se destacando ali
profissionalmente ou intelectualmente e, consequentemente, essas pessoas já estão em uma situação financeira um pouco melhor do que as demais. Mas há sim uma parcela de pessoas que entram para a maçonaria sem ter muito recurso financeiro e que lá dentro acabam evoluindo e conquistando um patrimônio cada vez maior. Isso porque conforme elas estão lá dentro, elas vão estudando, vão se aperfeiçoando, vão melhorando sua oratória, vão ficando mais intelectuais. E fazer parte da maçonaria é uma grande oportunidade de fazer uma boa rede de contatos, porque lá dentro vocês têm empresários, políticos, advogados, juízes, você tem pessoas de todas as esferas sociais. E dentro da maçonaria existe uma máxima que se chama irmão ajuda irmão. Então vamos supor que eu sou um empresário maçom e dentro da minha empresa abriu uma boa vaga de emprego. Eu tenho duas pessoas que têm a mesma capacidade, mas um é maçom e outro não é maçom. Eu, sendo um maçom, vou priorizar dar a oportunidade para aquele irmão maçom. Isso faz com que maçons nunca fiquem desamparados. Sempre tem um maçom ajudando o outro maçom. Bom, agora vocês já entenderam como surgiu a maçonaria, o que é a maçonaria operativa, o que é a maçonaria especulativa. Vocês já entenderam o que é uma loja maçônica, vocês já entenderam por que os maçons costumam ter mais dinheiro do que as outras pessoas. Mas vocês ainda devem ter mais algumas dúvidas, como por exemplo, como entrar para a maçonaria. Essa eu meio que já respondi anteriormente. Para entrar para a maçonaria, vocês precisam ser convidados por um maçom já iniciado. Após esse convite, caso você aceite, você ainda vai passar por um processo de investigação da sua vida, para saber se você está apto ou não a entrar para a maçonaria de fato. Uma outra opção para quem não quer esperar ser convidado é entrar no site do Grande Oriente do Brasil, o GOB, e fazer por lá uma manifestação de interesse. Assim eles vão entrar em contato com você e talvez você seja iniciado na maçonaria através disso. Uma outra coisa que também desperta muito a curiosidade das pessoas são os símbolos maçons. Só os símbolos maçons já renderiam um vídeo de pelo menos 20 minutos, porque são muitos. Muitos desses símbolos vocês veem por aí diariamente e nem sabem que são símbolos maçons. Mas a gente vai falar aqui do principal deles, que é o esquadro e o compasso. Eu já adianto vocês que mesmo dentro da maçonaria, esse símbolo tem várias interpretações diferentes. Mas eu vou falar aqui de uma interpretação mais filosófica, e vocês vão ver que faz muito sentido. O esquadro simboliza a retidão de caráter que deve ser sempre presente na vida de um maçom. Vale lembrar que a maçonaria surgiu como uma ordem de pedreiro, e o esquadro é um instrumento utilizado nas obras justamente para isso, para determinar a perfeição de uma reta. Já o compasso significa a vida correta, pautada pelos limites da ética, da moral e da justiça. O compasso é um instrumento utilizado para traçar circunferências, e há o que fique dentro dessa circunferência e o que fique fora. O compasso é uma ferramenta que precisa ser utilizada com equilíbrio. Vocês conseguem perceber como tudo é muito filosófico e que demanda um determinado esforço para que se possa fazer uma interpretação correta? Se vocês quiserem, peçam aí nos comentários um vídeo só sobre os símbolos maçons que eu posso fazer e trazer aqui para vocês. Mas enfim, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou acabar por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Vou deixar também aqui o meu Instagram, tá aí na tela se vocês puderem me seguir lá. Eu vou sempre avisar por lá quando tiver os novos vídeos. E é isso. Tamo junto, obrigado a quem assistiu até aqui. Até a próxima.